Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente e dispersou os que, no coração, alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Amém. Pode tomar o seu assento com a sua Bíblia aberta. Hoje nós começamos mais uma série de exposições aqui na nossa igreja. E hoje nessa série nós vamos falar sobre os cânticos. E eu vou falar hoje sobre o Cântico de Maria, conhecido como Magnificat, ou seja, engrandecer. E a personagem da nossa história de hoje, do nosso texto aqui que foi lido, é uma das personagens bíblicas mais desprezadas no nosso meio evangélico. Porque falar de Maria, nós temos que ter cautela. Porque falar de Maria envolve uma confusão no meio religioso. Falar de Maria envolve idolatria. Tanto é que o nosso país, a padroeira do nosso país, leva o nome de Maria. Eu trabalho ali no Caravaggio, na Veneza, e na Nova Veneza ali, e ali tem um santuário para Maria. Então, eu creio que por causa disso, nós evangélicos, nós temos um pouco de receio de falar sobre Maria. Mas nós temos que ter a sabedoria de separar a Maria bíblica, essa mulher escolhida por Deus para realizar um feito histórico, e não só histórico, mas eterno, da Maria que foi transformada em uma deusa. Porque a Maria bíblica, ela não tem culpa nenhuma de ser adorada. Ela não tem culpa. Ela nem sabe que está sendo adorada. Quem fez isso foi os religiosos, pessoas que acreditam que ela tem poderes miraculosos e inventaram doutrinas antibíblicas para, assim, discernir os seus ensinos por aí. Maria, ela não morreu virgem? Não. Logo após o nascimento de Jesus, ela teve relações com seu marido como qualquer casal natural. Tanto é que ela teve vários filhos. Capítulo 6 de Marcos vai dizer nome de 3 deles, e demais vai falar que Jesus tinha mais alguns irmãs. Então a família de Maria era uma família grande, então ela teve outros filhos, além de Jesus. Então Maria, ela não morreu virgem como alguns creem. E outra coisa, Maria, ela também não ressuscitou e foi levada aos céus assim como Cristo também foi. Não, isso é uma doutrina inventada, por uma religião alheia a nós. Não, isso não aconteceu. Maria ainda está esperando a ressurreição dos mortos. Quando Jesus voltar, ela também ressuscitará junto com todos os santos que morreram em Cristo Jesus. Mas nós devemos pensar nessa mulher com admiração. Porque de todas as mulheres bíblicas, de todas as personagens femininas da Bíblia, para mim, ela é a mais importante. É digna de ser admirada. E é a mulher que mais teve fé de todas elas. E nós vamos aprender aqui, através dessa mulher, através dessa personagem, através dessa personagem feminina, dessa mulher que foi escolhida por Deus
para trazer no seu ventre o Salvador, como nós devemos adorar a Deus, como nós devemos expressar o nosso louvor a Deus. E nesse cântico de Maria, nós vamos ver ela agradecendo a Deus por aquilo que Deus fez por ela. Nós vamos ver ela engrandecendo a Deus por aquilo que ela fez por Israel. E também nós vamos ver ela engrandecendo a Deus por meio dos seus atributos. Ou seja, essa mulher sabia quem ela estava adorando. E ela nos ensina, nos nossos tempos atuais, onde os louvores, onde os nossos cânticos têm sido cânticos antropocêntricos, ou seja, voltados ao homem. Você é espelho que reflete a imagem do Senhor, você é isso, você é aquilo. Através deste cântico, através das expressões que ela usa nesses versos, nós vamos ver o que realmente é um louvor a Deus, uma adoração a Deus. No versículo de número 46, ela vai dizer: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou, no 47, se alegrou em Deus, meu Salvador. Essa é uma oração, é uma adoração em espírito e em verdade. Maria está expressando com seus lábios aquilo que está dentro do seu coração. A sua alma estava alegre, o seu espírito estava contente com aquilo que havia acontecido com ela. E alma e espírito aqui são a mesma coisa. Então ela estava expressando através desse cântico, através desse louvor, aquilo que ela estava sentindo em seu coração. Não era uma adoração superficial. Não era uma adoração apenas de lábios, não. Era uma adoração que saía do íntimo do seu coração. A Bíblia diz que tem alguém entre nós alegre, nós devemos cantar louvores. E o louvor expressa a alegria. Quando nós cantamos, nós estamos expressando a nossa alegria. E Maria aqui, ela está expressando a alegria de algo que havia acontecido com ela. Ela estava expressando ao Senhor e às pessoas que ali estavam ouvindo a tudo aquilo que Deus havia feito com ela. E nós vamos ver no versículo de número 48, ela falando algo. Ela vai dizer assim, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. E ela vai dizer por que isso? Porque ele contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. Ela estava louvando a Deus pela graça de Deus em sua vida, pois Maria era uma mulher humilde, Maria era uma mulher pobre, e ela recebe a visita de um anjo. A Bíblia não diz a idade que ela tinha, mas a tradição diz que ela tinha entre 14 e 16 anos, uma adolescente. Mas independente da idade dela, era uma mulher solteira. E aparece um anjo no local onde ela está e diz a ela que ela foi agraciada por Deus. E que ela seria aquela que ia dar a luz ao Messias. Aquele que iria ser o libertador de Israel. Aquele que há tantos séculos, até milênios, o povo de Israel estava esperando. E ela foi contemplada com essa graça. Mas ela questionou por um certo momento, ela diz: mas como eu posso ter filho no meu ventre se eu ainda não tive relações com meu marido? Eu nem tenho marido, eu ainda sou noivo, nós não casamos, não nos juntamos ainda. Aí o anjo diz para ela: o poder do Altíssimo vai te cobrir. E o Espírito Santo vai gerar dentro de ti Jesus Cristo. E ele será chamado Filho de Deus. E ele herdará o trono de Davi. E essa mulher, ouvindo aquilo, as palavras dela nos chamam a atenção por sua fé.
Ela vai dizer assim, ó: seja feita conforme a palavra do Senhor. Ela percebeu que não foi pelos méritos dela que ela foi contemplada. E quantas mulheres naquela época não estavam esperando por isso? Principalmente as mulheres de classe alta. As mulheres que tinham um certo poder aquisitivo. Pois o rei, ele deveria nascer em um palácio ou em uma família de estrutura um pouco mais elevada. Mas Deus, ele não foi aonde estavam aqueles que se achavam importantes. Mas Deus foi até uma moça pobre, uma moça humilde, uma moça sem expressão na sociedade, e a escolheu para que ela pudesse ser a mãe do Filho de Deus. E através desse louvor, ela nos mostra a graça de Deus sobre todas as pessoas. E Deus, muitas vezes, Ele nos chama a atenção, as suas atitudes. Porque Deus, Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. A Bíblia vai dizer que não foi muitos sábios, nem os poderosos que foram chamados por Deus, mas sim foram as coisas desprezíveis, aquelas que não são, para confundir as que são. E Maria está engrandecendo, está louvando a Deus, e mostrando também qual deve ser a atitude daquele que foi alcançado pela graça de Deus. Uma expressão de agradecimento e de engrandecimento àquele que não olhou para nós, não olhou a nossa classe social, não olhou os nossos pecados, não olhou se nós éramos... Não, Ele, por sua graça, Ele nos quis salvar. Por sua graça, Ele nos quis gerar Jesus Cristo dentro de nós. E todo aquele que tem Jesus Cristo gerado dentro de si, ele expressa através de louvores, através de sua adoração, a alegria de ter Cristo dentro da sua pessoa, dentro de si mesmo. Essa deve ser a adoração de todo salvo. Maria está expressando aquilo que todos nós que somos salvos em Cristo Jesus deveríamos expressar todos os dias através dos cânticos, através dos louvores, através de nossas orações, engrandecendo a Deus por Ele ter nos escolhido. Porque Deus escolheu Maria e Ele sabia que Maria ia negar, não. Ele escolheu Maria porque Ele quis que Maria fosse a mãe de Jesus. E assim Deus também nos escolhe. E assim também Deus gera dentro de nós Cristo. O Espírito Santo passa a habitar dentro do salvo. E o salvo começa a fazer parte da família de Deus. E ele agora, na presença do Espírito Santo dentro de si, ele tem Cristo dentro de si. E ele começa a buscar ao Senhor. E ele começa a expressar a sua alegria através dos cânticos. E ele começa a expressar a sua alegria através dos louvores. E aí ela vai dizer: todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Ou seja, de humilde a exaltada. Ou seja, de uma mulher que era humilde, de uma mulher que não era muito conhecida, vamos dizer assim, creio assim, no meio da sociedade, agora ela passaria a ser lembrada pelas gerações, por ter sido contemplada com essa graça de Deus. Todas as gerações a chamariam de bem-aventurada. Todas as gerações a chamariam de abençoadas, de abençoada. E até hoje, isso tem se cumprido. Até hoje nós olhamos para essa mulher e devemos olhar com admiração e dizer que ela foi abençoada por Deus, com essa dádiva, com esse presente de trazer o Messias, de trazer o Cristo, de trazer o Salvador do mundo em seu ventre. Abençoada por essa graça imerecida, por esse favor imerecido. Abençoada por Deus ter olhado dos céus e ter feito dela agora uma mulher conhecida em todas as gerações. E ela expressa através desse cântico isso,
que de uma pessoa humilde, ela agora foi exaltada. Isso é o que acontece com os cristãos. De pessoas que muitas vezes não têm tanta expressão no meio da sociedade. Agora eles passam a fazer parte da família de Deus. Eles agora passam a fazer parte da igreja de Cristo. Isso não é para nós ser exaltados, não é. Nós não devemos nos exaltar, mas queira ou não queira, nós alcançamos algo inatingível para muitas pessoas. Nós conseguimos algo que muitas pessoas não conseguiram e nunca conseguirão, muitas delas, que é fazer parte da família de Deus. Quer ter essa bem-aventurança, quer ter essa alegria, quer ter essa grande oportunidade que Deus nos deu de sermos chamados filhos de Deus, de ter o Espírito Santo dentro de nós, de ter o Espírito Santo dentro do nosso ser, e assim nós podemos agora glorificar e engrandecer a Deus por isso. E aí ela vai dizer: porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. E aqui ela agora começa a falar, continua falando, de que Deus exalta os humildes, mas aqueles que são arrogantes, aqueles que acham-se autossuficientes, esses para Deus não são nada. Quem sabe ela estava em mente agora com Herodes no seu trono, com Pilatos no seu trono, como governadores daquelas regiões. Quem sabe agora ela estava pensando que eles seriam destronados porque Deus agora trouxe o Messias para Israel novamente. E veio também com os olhos não para os ricos, mas para aqueles que eram desprezados no meio da sociedade. Mas para aqueles que não tinham muito valor no meio daquela sociedade, da sociedade daquela época, agora esses que eram humildes ele exaltou. E aqueles que estavam no trono, aqueles que se achavam os tais, Deus os destituiu do seu trono. Porque, irmãos, Deus ele não está interessado em nossa classe social. Deus não está interessado em nosso poder aquisitivo. Não. Porque muitas pessoas que têm isso, nem todas, mas em grande maioria, elas se acham autossuficientes e se tornam soberbos e acham que não precisam de Deus. E é por isso que Deus vai nos humildes, aqueles que não são, para poder mostrar para as pessoas que é Deus que pode transformar a vida e mostrar que só Ele pode fazer, que só Ele é autossuficiente, que só Ele tem o poder de mudar as coisas, que só Ele tem o poder de controlar as coisas. E aí ela vai, seguindo em frente, ela vai dizer: encheu de bens os famintos, né? E no 54 ela vai dizer: amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Neste louvor, Maria também engrandece a Deus, por Deus ter lembrado de Israel. Porque, como eu já falei, havia uma promessa a Israel. Havia uma promessa a Abraão, o pai da nação de Israel, que todas as nações serão benditas através dele, através de sua descendência. E havia uma promessa que viria um homem, um libertador, um profeta, alguém que seria o Messias, alguém que viria e traria paz novamente a Israel. Na teologia deles, eles achavam que o Messias, e nós vamos ver isso
falando sobre o Messias, sobre o servo escolhido em praticamente todo o Antigo Testamento, principalmente Isaías. Isaías nós vamos ver ali, falar sobre esse servo escolhido por Deus, que foi ungido pelo Espírito Santo. Esse libertador que viria, e na teologia deles, seria alguém que viria, destituiria do poder os romanos, que naquela época era o que estava dominando os judeus, e traria novamente o poder a Israel, e agora Israel seria livre novamente, e assim Israel teria o poder novamente em suas mãos, e o reinado do Messias seria um reinado terreno naquele momento. E quando Jesus veio, a expectativa dos judeus e até dos discípulos era esse, que Jesus viria e já estabeleceria o reinado novamente a Israel, o poder novamente a Israel para sempre. Traria paz para Israel. Então Maria agora ela expressa, através deste louvor, o cumprimento da promessa que Deus havia feito aos seus descendentes, aos seus antepassados. E através desse louvor ela expressa que Deus estava lembrando do seu povo, que Deus estava tendo misericórdia do seu povo, trazendo o Messias tão querido, tão esperado, agora para a nação de Israel. Quem sabe ela tinha em mente isso, que esse libertador ia trazer paz para o povo de Israel. Que esse libertador, esse Messias, ia trazer um reinado de paz. Naquele momento em que ele estava ali em vida, ele já traria paz novamente para o povo de Israel. E realmente a Bíblia diz que ele veio primeiro para o povo de Israel. Jesus Cristo, quando ele esteve, o Messias, quando ele esteve neste mundo, os primeiros passos, o seu ministério foi todo em Israel. Cristo ele não saiu fora de Israel, mas ele pregou no meio das cidades de Israel, das províncias de Israel. E a Bíblia diz que ele veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. Ele veio para o seu povo. Mas só que a Bíblia vai dizer que os seus não o receberam. O Messias veio para o povo de Israel. Ele estava ali, mas só que o povo de Israel, eles tinham uma mentalidade diferente do Messias. Ele acreditava que seria alguém poderoso, e realmente Jesus era, mas seria um guerreiro. E tinha também os essênios que achavam que viria dois Messias. Um que seria o sacerdote que limparia o templo, e o outro que seria esse que seria o libertador. Então, quando vem Jesus na sua humildade, quando vem Jesus, filho de um carpinteiro humilde, Jesus não era rico, não, como alguns dizem aí. Não, Jesus era filho de um carpinteiro pobre, de uma moça pobre, humilde. Jesus veio como alguém humilde. Ele andava no meio dos pobres. Ele andava no meio dos publicanos. Ele andava no meio dos pecadores. Ele aceitava que as prostitutas, mulheres pecadoras, vinham até os seus pés e beijavam os seus pés e fazia tudo aquilo que nós vimos na Bíblia Sagrada. E para os religiosos da época, eles não aceitavam, esse não pode ser o Messias. Alguém tão frágil, alguém tão, aos olhos humanos, tão fraco, alguém que anda no meio dos pecadores, alguém que anda no meio daquelas pessoas que nós temos como traidores, não, esse não pode ser o Messias. E isso chegou a seu ápice quando Jesus Cristo disse que o Filho do Homem teria que ser levantado, mas eles, peraí, tem alguma coisa errada, nós aprendemos que o Messias ele vai viver eternamente, ele não vai morrer, e tu vem dizer que o Filho do Homem ele vai ser levantado? Então quando Jesus ele vai até a cruz, quando Jesus ele vai até o Calvário,
As pessoas disseram, não, esse não pode ser o Messias. Esse não pode ser o Messias. Não. Nosso Messias ia libertar o nosso povo. Esse aí está morrendo. Esse aí está prestes a morrer na cruz do Calvário. Ele não tem como ser o Messias, um homem tão fraco na mente deles. E até mesmo os discípulos pensaram isso logo após a sua morte. Até mesmo os discípulos pensaram da mesma maneira. Lembram do que os discípulos de Emaú falaram? Olha, ele morreu aí, Jesus, um profeta. Os discípulos de Emaú conversando com Jesus. Teve um profeta, um homem aí usado por Deus. Ele morreu. E nós achávamos que era ele que libertaria Israel, mas faz 3 dias e não aconteceu. E logo após a sua ressurreição novamente, e antes de ele ser levado aos céus, os discípulos perguntaram, Senhor, quando o Senhor vai restaurar a Israel? Então a mentalidade dele estava ainda naquele Messias que viria apenas para restaurar o povo de Israel. Mas eles não interpretaram Isaías 53 como deveria ser interpretado, que o Messias viria e como um cordeiro ele iria até o matadouro. E pelo seu sacrifício ele justificaria muitos, perdoaria o pecado de muitos, salvaria muitos. Eles não interpretaram isso de uma maneira correta, eles não entenderam. Que o Messias ele não vinha para trazer um reinado de paz naquele momento, mas ele vinha reconciliar o pecador com Deus, e logo após a sua segunda vinda, aí sim, ele traria um reinado de paz, mas não só para os judeus, mas também para todos aqueles que crescem no Evangelho de Jesus Cristo. E essa mulher, mesmo não tendo essa intenção nesse momento, ela estava louvando a Deus, porque o Messias estava sendo gerado no seu ventre. O Salvador da humanidade estava sendo gerado. E ela expressa essa alegria que Deus havia lembrado do povo. E essa também deve ser o nosso motivo de adoração, melhor dizendo, deve ser o motivo de nossa adoração. De Deus ter enviado o Messias, o Salvador, para nos trazer paz com Deus e nos dar um reinado de paz quando Jesus voltar. Você quer um motivo para você adorar a Deus como Maria adorou? Nós fomos escolhidos por Deus para a salvação. E Deus enviou seu Filho, o Messias, o Salvador, o Cristo, para nos justificar e agora nos dar acesso ao Pai como nunca outras pessoas tiveram. Hoje nós temos acesso ao Pai, hoje nós não precisamos de um mediador, hoje nós temos Cristo, e é por isso que nós devemos louvar a Deus quando nós entramos dentro dessa igreja. Nós devemos engrandecer a Deus, nós devemos glorificar a Deus com hinos e cânticos espirituais, aquilo que sai do coração, aquilo que sai da alma, do profundo do ser, daquele que foi alcançado pela graça de Deus. E é isso que Maria está fazendo aqui. Maria foi alcançada, Maria foi a primeira mulher que aceitou Jesus. Maria não era uma mulher sem pecado, ela era uma pecadora. Mas a partir do momento em que Jesus foi gerado no ventre dela, ela creu no Evangelho e ela também foi salva naquele momento. Foi salva na cruz. Nós queremos mais motivo para adorar a Deus e para engrandecê-lo? Ou eu preciso de bênçãos materiais para engrandecer a Deus? Ou eu preciso ter uma saúde perfeita para adorar a Deus? Ou eu preciso ter uma família perfeita para engrandecer a Deus? Ou eu preciso de um motivo banal, trivial, algo insignificante para adorar a Deus? Não, Maria está nos ensinando que nós devemos engrandecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós, como fez por ela. E é por isso que o culto, quando nós vamos louvar a Deus, os hinos têm que ser de adoração a Ele. Porque quando a igreja se reúne, ela está expressando a alegria dentro dela de poder estar adorando aquele que é, que era e que há de vir. Aquele que os salvou, aqueles que os santificou, aquele que os regenerou, aquele que gerou Cristo dentro do seu ser. E é por isso que nós devemos adorar a Deus. Não só na igreja, nós falamos engrandecer a Deus na igreja, mas quando você está na sua casa,
Quando você está escutando louvores nas rádios, você deve escutar louvores que engrandeçam a Deus, que coloquem Deus lá em cima. Nos termos humanos, assim nós devemos falar, porque Deus já está acima de tudo. Mas nós devemos exaltar a Deus, melhor dizendo. Nós devemos engrandecer a Deus. Será que nós não temos esse sentimento em nosso coração em agradecer a Deus por isso que Ele fez conosco, como Ele fez com Maria? E outra coisa, através desse louvor, Maria adora a Deus, mostrando quem Ele é. Tremendo isso, né? Maria, ela mostra para a nossa geração que nós devemos louvar a Deus, mostrando quem Deus é. Nós vamos ver no mínimo 5 atributos de Deus aqui. Acompanhe comigo. O primeiro é lá em cima, versículo 46 vai dizer: a minha alma engrandece a quem? Ao Senhor. Senhor, soberano, Deus. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Atributo de Deus, libertador. Aí ele vai continuar. Versículo 49, porque o poderoso me fez grandes coisas. Onipotência, ele tem todo o poder. E aí ela vai dizer outro atributo, o quarto atributo, e ele é santo, é o seu nome. E aí outro atributo no versículo 50 vai dizer assim, ó, a sua misericórdia dura para todos sempre, de geração em geração, para aqueles que temem, para aqueles que têm fé nele. Ela adora a Deus, mostrando o atributo, dizendo que Deus é Senhor dos céus e da terra, e Senhor da vida dela. É Ele que controla, é Ele que faz, Ele é soberano, Ele faz e desfaz, Ele tira e coloca, Ele tira a vida, Ele dá vida, Ele ressuscita. Ele cria, Ele faz tudo aquilo que lhe apraz, porque Ele é soberano, Ele está acima de qualquer governo humano. Ele não é limitado por nenhum governo humano, por nenhuma lei, Ele está acima de tudo. Senhor, soberano. Ele é o libertador, aquele que libertou Israel da escravidão, aquele que tirou Israel dos 70 anos do cativeiro, e aquele que veio agora para libertar não só Israel, mas que veio para libertar os pecadores de seus pecados e da condenação eterna. Ele é Salvador. Ele é poderoso. Ou seja, não há nada impossível a Ele. E Ele fala, o anjo vai dizer a Maria ali, ó, há alguma coisa impossível a Deus? Não há nada impossível a Deus. Todo o poder está em suas mãos. E você imagina, que milagre foi esse? Gerar um filho. O milagre de Sara ou de Isabel já tinha sido extraordinário. Deus gerando um filho numa mulher que já tinha uma idade avançada, um casal. Isso já tinha sido extraordinário. Mas agora, gerar um filho no ventre de uma mulher que nunca teve relações com homem nenhuma, isso foge da nossa imaginação. Mas o poderoso fez isso com ela. O poderoso fez isso. Ela vai dizer, santo é o seu nome. Ou seja, Ele é puro. E nele não habita mal nenhum. Nele não habita, Ele é perfeito em santidade, nele não habita pecado. O seu nome é santo. Santificado é o nome do Senhor. Santo significa que Deus está separado de toda a raça humana e de todos os seres espirituais. Ninguém pode alcançar a santidade de Deus, ela é inatingível. Quando nós somos chamados de santos, não é que nós estamos sendo comparados com Deus, nós nunca vamos ser comparados com Deus. Por quê? Porque Ele é inatingível, mas um pouco da sua santidade, pelo seu Espírito, Ele coloca em nós, desse atributo. Mas só que a santidade dele é inatingível, nem um anjo, nem um ser celestial, por mais poderoso que seja, ele não chega aos pés da santidade do nosso Deus. E Maria sabia que o santo é o seu nome. Que a santidade de Deus estava acima de tudo. Aí ela vai dizer também, e a sua misericórdia vai de geração em geração. Que esse Senhor soberano, que esse Senhor que é libertador,
que esse Senhor que é poderoso, que esse Senhor que é santo, esse Senhor também é misericordioso. E Ele tem misericórdia daqueles que o temem. E Ele tem misericórdia dos pecadores. E é por isso que hoje nós estamos aqui. E é por isso que hoje nós estamos ouvindo esta palavra, nós podemos cultuar a Deus num ambiente agradável. Porque Deus teve misericórdia de nossas vidas. Um dos grandes atributos de Deus é a sua misericórdia. Jeremias vai dizer em Lamentações que por causa das misericórdias de Deus é que o povo de Israel não foi por todo destruído. A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. É a misericórdia de Deus que nos trouxe salvação. E é por isso que Maria estava engrandecendo. Deus teve misericórdia de mim, Deus teve misericórdia do povo. Então ela estava engrandecendo a Deus por suas misericórdias também. E ela está mostrando que um louvor de adoração a Deus tem que ter os atributos de Deus. O que são atributos? São qualidades específicas de Deus. Características únicas do ser de Deus. Existem os atributos comunicáveis, que são também dados ao salvo depois que é regenerado. E existem os atributos incomunicáveis, esses são exclusivamente de Deus. Onipresença, onipotência, onisciência. Deus tudo pode, tudo sabe, tudo vê. Está em todo lugar. Então, quando nós vamos louvar a Deus, nós devemos louvar a Deus com seus atributos, mostrando não só o que Ele faz, como Maria fez, mas mostrando também quem Ele é. Maria tinha uma boa teologia. Maria sabia em quem estava adorando, quem ela estava adorando. E é por isso que para mim louvar bem a Deus, eu também tenho que ter uma boa teologia, eu tenho que ter um bom ensino, para que eu possa expressar através dos louvores aquilo que eu aprendi. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, pois Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. O Todo-Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, e a sua misericórdia vai de geração em geração para aqueles que os temem. Os atributos de Deus estão ali, não todos, mas alguns, e já mostra a grandeza de Deus. E é por isso que, quando nós louvamos, nós devemos expressar de coração quem Deus é. Devemos falar o que Deus faz? Devemos falar o que Deus faz. Devemos sim, porque Deus faz. Mas no mesmo momento em que eu estou falando o que Deus faz, eu também tenho que expressar quem Deus é. Porque se eu ficar só no que Deus faz, eu vou acabar taxando Deus como alguém milagreiro, alguém que só faz milagre. Não, mas através do que Deus faz, eu vou estar mostrando quem Deus é. E é tão bom quando nós adoramos a Deus por meio da sua palavra. É tão bom quando nós vamos adorar a Deus e através daquele louvor tem versículos bíblicos. Quando é cantado Romanos 8, quando é cantado João 14, é cantado a Bíblia, é cantada a palavra de Deus. E Deus está sendo adorado através de sua palavra. E Deus já está sendo adorado pelo que Ele faz e pelo que Ele é. Então Maria, irmãos, ela nos mostra o que deve ser um louvor que engrandece a Deus. O que deve ser uma adoração que exalta a Deus. E como nós aprendemos com esse texto, não é? E como nós aprendemos com essa mulher de Deus. Uma mulher, como eu já falei, que de todas as mulheres da Bíblia, ela é a mais especial. Para mim é a mais especial. Pena que fizeram dela uma deusa, isso ela nunca quis ser. Mas ela mostra que ela não era uma deusa. Aqui ela está mostrando que era alguém que dependia de Deus também.
Porque um Deus não pode depender de outro. Se é Deus, é Deus. E nós sabemos que existe só um Deus. Existe só um Senhor, Jesus Cristo. E nós sabemos, através dessas palavras dela, que ela não era nenhuma deusa, nem semideusa, que ela era uma pessoa natural, totalmente dependente de Deus e agradecida a Deus por tudo aquilo que Deus fez por ela. E eu espero que nós também sejamos igual a Maria. Não queremos que nós não sejamos autossuficientes, querendo nos engrandecer e nos exaltar por ser alguma coisa ou por ter algumas qualidades, não. Que nós possamos aprender com Maria que nós devemos ser humildes e nos colocar lá embaixo e depender totalmente da graça de Deus. E agradecer a Ele pela vida, agradecer a Ele pela salvação, agradecer a Ele por Jesus Cristo, agradecer a Ele pela vida eterna, agradecer a Ele por tudo que Ele é, engrandecê-lo, melhor dizendo, por tudo que Ele é. Nós precisamos voltar à adoração bíblica, e Maria nos ensina o que é uma adoração bíblica. Não que na nossa igreja falte, graças a Deus, aqui não falta adoração bíblica, uma coisa que não falta é adoração. Mas só que essa adoração que nós aqui louvamos, e isso eu falo para mim também, ela tem que sair do coração. Porque uma vez um pastor falou para mim, nós estávamos conversando com o pastor de um conjunto, não aqui, mas em outro lugar. E eu falei, esse conjunto ele canta hinos de adoração, coisa maravilhosa. Ele é assim, irmão, não adianta só cantar hinos de adoração. Ele tem que sentir algo dentro do seu ser, dentro de si. Ele tem que expressar dentro dele aquilo que ele está... Ele tem que expressar aquilo que ele está sentindo no seu coração. E a adoração, espírito e verdade é essa. É adorar a Deus, expressar aquilo que eu estou sentindo dentro de mim. E aqui eu falo para todos nós, eu me incluo também. Porque muitas vezes nós adoramos a Deus, nós entramos na igreja, mas adoramos a Deus, acompanhamos apenas o que o conjunto está louvando, mas não sai nada de dentro. Aí dentro estamos ocos, estamos vazios. E eu não estou me excluindo, como eu já falei, eu estou me colocando, porque muitas vezes nós entramos e apenas acompanhamos o ritmo da música. Mas o sentimento realmente de agradecimento e de engrandecer a Deus, esse sentimento não tem. Que nós possamos, através dessa exposição da palavra de Deus, através dessa mulher de Deus, Maria, que nós possamos, a partir de hoje, ter motivos suficientes para poder entrar na igreja, ou em qualquer lugar que eu estiver, adorar a Deus, expressando aquilo que realmente eu sinto em meu coração, expressando realmente aquilo que eu desejo, falar com os lábios, aquilo que realmente está dentro de mim. Nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E agradecer a Deus por essa mulher ter deixado isso escrito, para que nós possamos hoje estar aqui aprendendo sobre aquilo que ela sentiu e expressou, e alguém registrou, para que hoje nós possamos aprender o que realmente é uma adoração a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé? Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu santo nome, na beleza da Tua gloriosa santidade, ó Pai. Eu e a Tua igreja, nós precisamos tanto do Senhor. Nós somos tão dependentes de Ti, Senhor, para tudo, Senhor. Para deitar em nossa cama, para nos levantar pela manhã. Nós somos dependentes de Ti, Senhor, para caminhar, para respirar. Somos dependentes de Ti, Senhor, para fazer qualquer coisa, inclusive para Te adorar, Senhor. Para expressar, Senhor, em palavras aquilo que nós sentimos em nosso coração. E é por isso que nós pedimos, Senhor, que a Tua graça abundante venha nos fazer, Senhor, ser agradecidos a Ti,
por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Porque nós éramos miseráveis pecadores, condenados ao inferno, à condenação eterna. Mas tu enviaste o Messias para nos dar vida, e vida com abundância. Senhor, que nós possamos expressar através dos nossos cânticos, através de nossas orações, através de nossa vida, a alegria que é servir ao Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém e graças a Deus.